Stefano Oliveira, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, a dificuldade aí de se comunicar. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante, porque e desmistificar muita coisa no trânsito, né? Porque a gente tem uma mensagem sempre positiva para passar para os condutores em geral. O nosso Código de Trânsito é um dos códigos mais perfeitos do mundo. E ele preserva a vida logo nos seus primeiros parágrafos, onde diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Foi até bom falar nisso, porque a gente fala muito, o pessoal fala muito mal do Brasil e muitas coisas, mas o Brasil tem uma legislação extremamente avançada em vários segmentos, em vários nichos. E o trânsito não deixa de ser um. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, foi precursor como essa relação de consumidor e lojista e prestador de serviço. A gente tem muita coisa boa. Mas, assim, a primeira pergunta que eu recebi aqui, Josi, você fica à vontade, viu? Porque trânsito é um assunto que assim, todo mundo tem uma dúvida, tem uma pergunta. Afeta todos. E você fica à vontade, você vai falar aí um pouco também da banda Brega.com, mais de 25 anos, as músicas, estudinho. Então, você aqui não tem uma pauta, quer dizer, tem a pauta, mas a gente fica muito à vontade para conversar sobre todos os assuntos. Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui é o seguinte: quem é responsável pela fiscalização do trânsito nas cidades? A competência é municipal, estadual ou federal? O município hoje ele teve um upgrade muito grande depois da atualização do Código Manual Brasileiro de Fiscalização, onde as competências elas foram ampliadas. Antigamente, o município ele ficava refém apenas da circulação, da parada e do estacionamento. Com esse upgrade, essas competências foram ampliadas e o município hoje ele faz tudo. Ele faz desde o que eu já falei, parada, circulação e estacionamento, quanto a fiscalização de automóveis e dos condutores, inclusive autuando alcoolemia, falta de equipamento obrigatório. Então, o município hoje ele tem a responsabilidade, ele foi muito ampliada. E os agentes municipais são de suma importância, não só para fiscalizar essas questões, quanto também a mobilidade dentro do próprio município, né? A engenharia de trânsito ela vem para organizar as ruas, trazendo os locais de permissão de estacionamento ou proibição, e os agentes têm que estar ali para controlar essa situação, senão você, com a grande quantidade de veículos que se tem hoje, que cresceu exponencialmente, você não conseguiria nem andar nas ruas, porque os veículos ficariam estacionados desordenadamente. E o papel do agente municipal é de suma importância nesse quesito da mobilidade. E que o agente municipal ele é uma autoridade de trânsito, né? É uma autoridade. Ele é um agente da autoridade de trânsito. Então, ele tem todo o poder legal para fazer a fiscalização e autuar. Muita gente, às vezes, fica indignado quando é abordado pelo agente municipal. Não tem que ficar indignado. Ele é um profissional competente para fazer essa fiscalização. E as pessoas deveriam saber que o agente ali, o fiscalizador, ele está executando o que já está previsto em lei. Ele não cria a lei. E a gente sempre fala, não é ao bel prazer que o agente vai fazer uma fiscalização e uma autuação. Ele tem o dever legal, ou seja, é um ato vinculado. Ele presenciou a irregularidade, o cometimento da infração, ele tem a obrigação legal de fazer a autuação. Senão ele comete crime perante a administração pública, que é o crime de prevaricação. E assim, e o que mudou com essa municipalização do trânsito? Foi bom, foi ruim? Até você já passou nisso aí, né? Foi muito bom, porque muitas vezes o município, para fazer uma autuação que era de competência do Estado, ele só fazia se tivesse o convênio com o Detran. Que hoje não há mais necessidade. Que hoje não há mais necessidade, a não ser, virou o contrário. Por exemplo, para um agente do Detran, que é um agente do Estado, fazer uma autuação de parada, circulação, estacionamento, parada e estacionamento, ele tem que ter o convênio. Por exemplo, o Detran tem um convênio com a CTTU, tem um convênio aqui com o Paulista. Então, a gente pode fazer essa autuação mediante convênio. Sem o convênio, só de competência do município mesmo.
E assim, qual é o papel? Porque a questão do Detran como uma entidade cartorária, qual é o papel do Detran e da Autoridade Municipal de Trânsito? O Detran, ele faz a emissão das CNHs, faz a emissão dos CRLVs, os registros dos veículos. O Detran é responsável pela questão das vistorias especiais. No caso, você tem uma troca de motor, você precisa fazer uma vistoria, só faz no Detran. A questão do transporte escolar. O Detran forma os novos agentes de trânsito. Os agentes do BPTran, os policiais militares do grupamento do BPTran, eles são, na verdade, agentes do Detran, são agentes estaduais. Eles são credenciados pelo presidente do Detran. A autoridade máxima de trânsito do Estado é o presidente do Detran. É ele quem credencia os agentes do Detran e os policiais militares que compõem o BPTran, que é o Batalhão de Polícia de Trânsito. Então, a responsabilidade do Detran é muito grande para fazer, como disse, é o órgão máximo executor do Estado. Então, ele vai executar as políticas de trânsito, trazendo as novas resoluções que são emitidas pelo CONTRAN, repassando isso aí para os batalhões, para os agentes, para que isso seja colocado no dia a dia, porque o trânsito é muito dinâmico. Ele muda muito. A cada dia muda. Você tem o exemplo que hoje é muito complicado, a gente pode até tocar nesse assunto, que muitas pessoas antigamente recebiam o carnê e o carnê vinha com alguma infração que ele recebeu. Porque as infrações elas não variavam de preço, elas não tinham a correção. Então, a infração ela já vinha no carnê de pagamento e pagava. Hoje não acontece mais. Desde 2016, com a Lei 13.281, que ela começou a vigorar a partir de janeiro de 2017, as infrações elas não vêm mais no carnê. Por quê? Porque elas são corrigidas. Então, não tinha como vir no carnê porque ela ficaria com preço fixo. É. Então, você vai fazer o pagamento do licenciamento do seu veículo, é você pagar as taxas de praxe, né, que é licenciamento, o bombeiro e o IPVA, e olhar no site do Detran se existe alguma multa pendente. Porque se você não fizer a quitação de aquela multa vencida, o veículo não ficará licenciado. Aquela multa vai travar o sistema, porque hoje essa emissão é feita em Brasília, no Senatran, só que depois que eles recebem, fazem aquela varredura em todos os estados e veem que o veículo não tem mais nenhuma pendência financeira ou nenhuma pendência de restrição, tipo, hoje uma coisa que impede o licenciamento é um recall. Você tem um carro que precisa trocar uma mangueira de freio. Então, o fabricante emite o alerta de recall. Você não faz. Se você não fizer, você não... O veículo não licencia. Mas meu veículo está todo pago, não devo nada. Realmente, você não deve nada, mas não está licenciado. O que é que comprova o licenciamento? É a emissão do CRLV. Se não emitir o CRLV do exercício vigente, no caso que se está exigindo, o veículo não estará licenciado, mesmo que não deva nada. O fato da pessoa, é isso que eu ia perguntar, o fato da pessoa ter pago todas as infrações, mas não ter o CRLV, que hoje você não precisa portar, não, você pode ter digital, né? Digital, pode ser portado digitalmente. Mas assim, o fato de você não ter, por exemplo, 2025, você não ter o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, né? Isso. Você não ter esse CRLV, aí você está com o carro, então se você for parado, o carro pode ser apreendido, né? Autuado e removido ao depósito. Hoje, até setembro, os veículos de final 1, 2 podem circular até o dia 30 de setembro, porque tem o calendário pernambucano, ele está igual ao calendário nacional, que é setembro, final 1 e 2, outubro, 3, 4 e 5, novembro, 6, 7 e 8 e dezembro 9 e 0. Ou seja, quem tem um carro final 0, ele pode transitar com 2024 até dezembro. Até o dia 31 de dezembro, Aí não paga, mesmo sem pagar nada. Agora, a partir de janeiro de 26, ele tem que estar com 2025 emitido. Porque isso criou uma segurança jurídica. Porque o que acontecia antigamente? Eu pagava tudo do meu carro. Aí pronto, meu carro está licenciado. Aí amanhã eu sofri uma multa. Meu carro já deixou de ficar licenciado. Por quê? Porque o que comprovava o licenciamento não era a quitação dos débitos. Você quitou, mas apareceu uma multa e seu veículo já ficou devendo. Então não estava mais licenciado. Com essa modificação, criou-se a segurança jurídica. Ou seja, emitiu seu documento 2025. Quem já pagou o licenciamento desse ano, emitiu o documento 2025, o veículo não teve nenhuma restrição. Ele pode levar 50 multas amanhã. O veículo pode estar com 1 milhão de débitos, mas ele está com o CRLV 2025 emitido, ele jamais será autuado nem removido.
Quem diz que está apto para transitar é o CRLV, né? CRLV. Se não tiver nenhuma condição de circulação ou de venda, né? Isso. É como você pagar alguma E coisa... também não sai, né? Não sai. Se você estiver devendo, por exemplo, tiver uma ação trabalhista e tiver uma constituição judicial. Você, CD01, CD02, não sai o documento. não sai porque você não... É uma forma de penhora, né? Outra coisa que o pessoal ficava muito preocupado antigamente. Eu vendi o carro para ela, aí não tinha a preocupação de tirar do meu nome. Aí ela já repassava para outra pessoa, isso repassando para outra pessoa. Então, o veículo, eu não sabia mais nem onde é que estava. Agora, se eu fizer a comunicação de venda para ela e ela não transferir para o nome dela, ela não vai conseguir emitir o documento, mesmo que ela pague tudo. Só depois que ela transferir para o nome dela, é que esse documento vai... Essa comunicação de venda, você faz através de um formulário, né? Pode fazer também através do celular hoje, através da carteira digital de trânsito. Se ela tem a carteira digital, você tem a carteira digital, eu vendo o carro a você, então eu comunico a venda a você. A partir do momento que você aceita essa comunicação de venda, eu já me eximo das responsabilidades. Aí você vai ter o período para transferir para o seu nome. E se não tiver a carteira digital, faz pela moda antiga. Agenda o atendimento no Detran, se tiver o recibo antigo ou o ATPV, que é o novo, para fazer a comunicação. Pronto, hoje em dia. Na Câmara, isso, acho que eu estou afastando um pouquinho para lá, para cá, melhorou agora. Mandar um abraço aí para Diógenes Coquita. Diógenes é um colecionador de carro. Está aparecendo aqui minha trunfa aqui. Vou passar mais para cá. Porque aí tem um delay. Tem um delay, daqui a pouco eu estou atrás da televisão. Diógenes Coquita, colecionador de carro aí. Carlos Lima está fazendo uma pergunta aqui, Fanny. No caso de você compra o carro, sai com o carro da concessionária e o carro não está emplacado. Certo. Aí ele pergunta, fala sobre veículo novo sem placa, até quando pode transitar e horários? O que é que diz a legislação? O veículo ele tem 15 dias para transitar da concessionária para o município de registro. Vamos dar um exemplo. Eu compro um veículo em Petrolina, mas eu quero registrar aqui, que é meu município. Eu peguei uma promoção e vou comprar o veículo em Petrolina. Eu chego lá na concessionária, compro o veículo e digo na emissão da nota fiscal, o município de registro vai ser Paulista. Então eu posso vir transitando com esse veículo de dia, de tarde, de noite, dentro desses 15 dias até chegar no meu município de destino. Aí o que é que acontece muito que tem veículos removidos? O cara vai, compra o veículo aqui em Paulista, por exemplo, se tiver uma concessionária aqui, veículo zero, uma moto zero aqui na Honda. Compra a moto e vai licenciar onde? Vai registrar onde? Em Paulista. Aí ele quer estar transitando fora do horário do expediente do Detran ou no sábado, domingo à noite, andando sem a placa. Aí vai caracterizar transitar com o veículo não registrado. Se eu comprar um carro em Recife, aí o domicílio de registro é Paulista. Eu tenho 15 dias para trazer. Agora eu não posso trazer o carro e ficar rodando 15 dias com ele aqui, não. Não é para transitar normalmente. É só o destino entre a concessionária e o órgão de trânsito do município de registro. Você tem 15 dias para trazer. Transitar sem a placa. Aí o que é que acontece? Passa em alta velocidade, em lombadas. Às vezes a pessoa pega um carro sem placa para cometer algum ilícito, né? E como é que vai saber qual foi o carro? Se o carro que identifica o carro é a placa. E outra questão, foi bom você tocar nessa questão de placa, que o Código de Trânsito mudou e hoje ele pune pelo Código de Processo Penal. Quando você suprime a placa. A turma gostava muito de fazer o seguinte, tira a placa, hoje em dia a placa Mercosul ela não tem lacre, tirava a placa, escondia debaixo do banco da moto e passava chutado nas lombadas. Se for flagrado isso aí, é crime e é inafiançável. Vai para a audiência de custódia. Não tem fiança. Então, quando você suprime a placa do veículo, dá a entender que você tirou propositalmente para cometer um ilícito. Hoje que agora, né? Tem que ser. Fazer esse percurso. Fazer esse percurso. O pessoal quer... Como a gente precisa o que faz a pessoa cometer o crime é a certeza da impunidade. Café Bulacha está perguntando aqui, fazendo a pergunta. Se eu quiser fazer alguma modificação no meu veículo, é permitido? Se sim, qual é o primeiro passo? Modificação como assim?
Os veículos saem originais de fábrica, né? Mas geralmente a pessoa quer trocar uma roda do veículo. No caso de motocicleta, o pessoal gosta muito de trocar o escapamento. Aí toda modificação nos veículos, existe uma resolução que ela tem no seu anexo todas as modificações que são permitidas. Se aquela modificação ela não tiver ali naquele anexo como possível, você não pode fazer. É o caso da questão, por exemplo, se você tem um veículo passeio hoje que quer colocar um motor a diesel. Essa modificação não é possível. No Brasil não é aprovado um veículo de passeio com motor a diesel. Ele tem que ser um utilitário e um veículo de carga. Mas algumas modificações são possíveis mesmo sem a autorização do órgão de trânsito. Por exemplo, eu quero colocar uma roda esportiva no meu carro. Pode colocar. Desde que Lembrando do aro, né? a roda ela não altere o diâmetro original. Eu tenho uma roda 14, né, com pneu 185/70, é aquele pneu mais gordinho, mais altinho. Aí eu quero botar uma roda 17, posso botar, desde que eu compense o diâmetro com a diminuição da altura do pneu. Então existe até um aplicativo que a gente utiliza nas operações que a gente calcula na hora se aquela roda está equivalente à roda original, que tem uma margem de tolerância de mais ou menos 3%. Então você pode alterar a roda, colocar uma roda 17 no veículo que era 14, desde que você compense esse diâmetro diminuindo a altura do pneu. Troca do escapamento. Os motociclistas têm muita dúvida quanto a isso. É proibido trocar o escape, é alteração de característica. Não é alteração de característica. A troca do escapamento do veículo, seja ele de 4 rodas ou de 2 rodas, não caracteriza uma alteração do veículo. Desde que o escapamento tenha as exigências previstas em lei, que é o redutor de temperatura, né, que é para proteger, para não se queimar, que ele pode ser de 2 tipos. Externo, que é aquele que tem em cima do cano de escape da moto, tipo uma aletazinha, ou ele interno, que é através de manta térmica. Então, isso é exigido. E tem que ter o abafador, que é para suprimir o ruído. O que não pode é o seguinte, é você trocar o cano e colocar um cano sem o abafador, que vai caracterizar uma descarga livre. Mas você trocar por um escape esportivo, os motociclistas gostam muito do escapamento Coyote, pode colocar seu Coyote, não tem problema nenhum, desde que ele esteja íntegro, né, com todas as exigências que a lei determina. Porque o pessoal quer deixar a descarga livre, aí quer tirar uma modificação que estão fazendo muito. E eu tenho até pena, porque a pessoa, são jovens que fazem isso, não tem uma orientação. O cara quer vender, quer fazer a casa de tira o escapamento e retira o filtro de ar. Porque quando você retira o filtro de ar, logicamente o veículo ele vai respirar melhor, ou seja, ele vai aspirar mais ar. Com isso, ele vai ganhar um pouquinho de potência. Mas, em compensação, todas as impurezas do meio ambiente, grão de areia, vai para dentro do motor. Vai riscar a camisa, com pouco tempo o motorzinho dele está fumaçando. Né? Isso também é uma infração de trânsito. Agora tem um cabo aqui que... Tem uma questão hoje que é problemática porque é um esporte, né? A perícia de se manter o veículo equilibrado em apenas uma das rodas, que é até tipificado, tem uma tipificação específica no Código de Trânsito, que é transitar com o veículo equilibrando-se em apenas uma das rodas. É tipificada. E tem a questão de exibir manobra ou perícia em via pública, que é considerado crime, no artigo 308 do CTB. Então, o cara incorre aí na medida administrativa, que é a infração, e incorre em crime de trânsito. São levados à delegacia por essa prática. A gente vê que uma coisa virou uma febre isso aí. Alguns municípios, o que é que estão fazendo? Já que você... É aquele provérbio, né? Em terra de sapo, de cócoras com ele. É uma coisa que está tão disseminada que alguns municípios estão criando ambientes próprios para que o pessoal faça a competição. Então, eu coloco ali em ambiente fechado, aí coloco uma ambulânciazinha ali, arquibancada, aí dá prêmio, faz tipo uma competição para os jovens colocarem extravasarem, exatamente, a palavra é essa, extravasarem, na rua, né? Isso aí num ambiente controlado e não na rua, porque há uns 3 meses atrás a gente fez até um vídeo institucional lá no Detran, um rapaz jovem, aí quando ele fez a manobra, ele tocou com o pneu traseiro na lombada, desequilibrou e foi para a faixa contrária. Aí deu de frente com o ônibus. O resultado você já sabe qual foi, né? Então perde a vida precocemente por causa dessas situações, desse ímpeto. A gente assistiu uma palestra muito interessante de um
de um médico lá na Secretaria de Saúde, neurologista, que ele falou, essa faixa etária dos 18 aos 32 anos, o cérebro ele não desenvolveu ainda uma coisa que eles chamam na medicina de freio da responsabilidade. De 18 Ou seja, 32 anos. Nossa, Então, vai demorar pro meu ele filho anda crescer. com ímpeto. Ele tem um ímpeto sempre. Aí sai na motocicleta, principalmente os entregadores de aplicativo, né, por aplicativo, que tem aquele horário de chegada, e anda em alta velocidade. Aí vê 2 caminhões emparelhados, quer passar no meio, acha que dá, mas só que se ele errar, ele não tem margem de erro, porque se ele errar, é fatal. Ele cai debaixo de um ou cai debaixo de outro. Coitado. Então, 70% dos leitos de trauma do Hospital de Restauração estão ocupados por pessoas nessa faixa etária, entre os 18, 30 e 32 anos. E predominantemente masculinos. Porque a mulher, ela cria essa responsabilidade mais cedo. É. Agora, Homem não é meninão. Agora é o seguinte, existe algum canal de denúncia para quem empina empina o cano com barulho estourado? Nós estamos fazendo regularmente algumas operações, chamada Operação Rolezinho, né? Que para coibir essas situações. Então, essas denúncias podem ser feitas na ouvidoria do Detran ou direto pelo telefone do Detran, o principal, que eles encaminham para o setor responsável, para a nossa gerência de fiscalização. Mas lá em João Pessoa é a mesma coisa, né? João Pessoa, no caso, o Detran de lá. Cada um na sua área. Aí eu gostaria até de mandar um abraço aqui para uns colegas, amigos da área, que são os agentes aqui de Paulista, Júnior, Wellington, gente boa que a gente sempre se encontra aí nas operações e são parceiros, agentes aqui de Paulista. Essa questão, voltando um pouquinho à questão da banda, é aquela história, quem tem competência se estabelece, né? E assim, a banda com 25 anos tocando aí, essa música toca demais, né? Essa música a gente ouve em tudo que é canto. Assim, toca muito, né? Mas quais são as causas, voltando aqui quais são as causas mais comuns dos sinistros com motos? Que chega para vocês lá. Os sinistros hoje, o campeão de sinistros hoje é o excesso de velocidade. Porque mesmo com as nossas vias, né, principalmente a gente fala em Recife, né, o trânsito da Agamenon Magalhães, a Avenida Agamenon Magalhães, é um dos mais congestionados do Brasil. Mas mesmo assim, o pessoal sofre um sinistro pela velocidade incompatível. Ora, se o trânsito está praticamente parado, a moto tem essa possibilidade de transitar pelo corredor, por que transitar a 60, 70, 80 km por hora entre os carros? Porque na hora que o motociclista ele vem, algum veículo daquele inadvertidamente pode querer mudar de faixa. E na hora da mudança de faixa ocorrem aquelas colisões e geralmente quem sofre é o mais fraco, é o motociclista. Passar pelo corredor ali, o motociclista pode passar, né? Isso é uma boa pergunta, porque... Eu mesmo, toda vez que eu venho, eu abro logo para ela passar. Esse artigo foi colocado para ser uma infração de trânsito, transitar pelo corredor, mas foi vetado várias vezes, todas as vezes foi vetado. Porque como o Brasil, todas as cidades são congestionadas, na hora que você coíbe o trânsito da motocicleta pelo corredor, você tirou a vantagem da motocicleta. Então, as entregas de medicação, às vezes de sangue, que muitas motocicletas transitam para o Hemop, para os hospitais, ficariam sem razão de ser, igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pode transitar pelo corredor. A moto tem que transitar igual um carro, um seguindo o outro. No Brasil é permitido. Agora, o que é coibido é que existe uma infração que é guardar a distância frontal e lateral. Se o agente percebe que o motociclista está se esgueirando muito entre um veículo e outro, que essa distância não é segura, ele pode ser autuado por essa infração de não respeitar a distância lateral. Mas o trânsito no corredor, de forma segura, ele é tolerado. Eu abro logo, ele ficava daí vai embora. Porque a moto, ele tem que ter essa vantagem para poder ele conseguir chegar rápido, porque é o veículo que é usado para entrega de medicamento, de comida. Esse número de motocicletas cresceu demais na época da pandemia. Porque quando se fechou tudo e o povo não podia sair de casa, quem era que levava o remédio na tua casa, quem levava a tua pizza, teu sanduíche? Era o motociclista, o entregador por aplicativo. Então, o pessoal já estava desempregado. Então, houve ali uma oportunidade de comprar uma motocicleta ou alugar mesmo e se associar a um aplicativo e entrar no ramo. O problema é que eles abusam demais da velocidade e das manobras. Aí querem andar por cima de calçada, furar o sinal, né? Não respeitar o semáforo quando ele está vermelho. Aí acontecem outros
outras colisões que são perigosíssimas, que é uma colisão lateral contra a motocicleta, geralmente é caso de amputação. Então, essa falta de cuidado, essa velocidade exagerada e as manobras perigosas é que ocasionam mais os sinistros com motocicleta. A gente... Do podcast, uma coisa que a gente tem que alertar, nós fizemos até um vídeo institucional, porque a gente está aqui, vai falar sobre trânsito, mas de uma linguagem bem clara. O Código de Trânsito, como a gente já falou, ele é sempre atualizado e sempre ocorrem modificações. Então, o novo Manual de Trânsito, ele trouxe uma novidade, que é a possibilidade de autuação do veículo com licenciamento vencido, mesmo sem acontecer a abordagem. Porque o que acontecia antigamente? Você só seria autuado pelo licenciamento vencido se fosse abordado. Que eu acho correto. Né? Mas hoje, o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele permite que o agente possa fazer essa autuação com o veículo em movimento. Pega a placa, né? Olhou a placa, fez a consulta, viu que o licenciamento está vencido, pode fazer a autuação. O que é que acontece isso? Porque não se limitou a questão. Porque se dissesse assim, não, pode autuar em trânsito, mas uma vez só. Beleza. Da próxima vez que for abordado, já foi autuado, vai ser removido. Mas não houve esse cuidado. Então, o que é que acontece? Você, com o licenciamento vencido, você pode, quando vê, chega na sua casa 10 notificações. Você foi autuado 10 vezes ou mais pela mesma infração de transitar com licenciamento vencido, que é uma multa gravíssima de R$ 293. Se o veículo está no teu nome, tu vai poder perder, a tua CNH vai ficar suspensa pelo acúmulo de pontos e você vai pagar uma exorbitância. 10 multas dessa dá quase R$ 3.000. Então quer dizer que o carro está... Dando aqui, Fanny. Por que o dono da motocicleta não pode mudar o retrovisor de sua motocicleta? Isso também foi uma modificação que nessa resolução que eu falei, que tem o anexo das modificações possíveis, a troca do retrovisor ela é possível desde que você faça uma vistoria, peça autorização ao Detran, faça uma vistoria para colocar um retrovisor do modelo que você quer, diferente do original. Porque a troca do retrovisor hoje ela é considerada alteração de característica. Ah, mas é só um retrovisor? Não, o retrovisor ele tem a distância da haste, o espelho com a sua dimensão mínima para que você possa ter a visão da sua retaguarda. É um equipamento importante demais. Importantíssimo o retrovisor. Então, se você coloca um retrovisor na sua motocicleta, que ele tem uma largura menor... Limita a sua visão traseira. A moto é um veículo que você tem que ter o maior cuidado, porque você é muito frágil em cima dela. Então, se você perde a sua visão da retaguarda por um retrovisor ineficiente, então você está colocando em risco a sua vida e a dos outros. Por isso que hoje a troca do guidão e a troca dos retrovisores é considerada uma alteração de característica. Mas eu posso trocar? Posso, desde que você peça uma autorização e coloque um retrovisor, passa pelo CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, porque lá o engenheiro vai observar se aquele retrovisor que você quer colocar, ele atende aos requisitos de segurança que aquele veículo exige. Tem uma resolução... Tudo é pensando na segurança da pessoa, né? O pessoal pensa que é marcação, mas não é. Tudo no trânsito é pensado na segurança. O Código de Trânsito da gente, como você até já falou, é um dos mais evoluídos do mundo. E muita gente pensa que ele é derivado, as nossas leis, a nossa sinalização, do trânsito americano, mas não é do trânsito europeu. O Brasil, no começo do século passado, ele tinha toda uma tendência europeia. Ruas estreitas, ele priorizava mais o transporte sobre trilhos. Com o advento de Juscelino Kubitschek, trazendo para aqui as fábricas para a produção de veículos no Brasil, então começou a se divulgar mais a característica do transporte rodoviário, embora as nossas rodovias hoje ainda não atendam a quantidade que precisa para o transporte rodoviário. São rodovias ainda estreitas, com poucas rodovias de mão dupla, ainda muitas rodovias de sentido contrário, que você sente dificuldade para ultrapassar, justamente quando vão caminhões pesados. A questão das nossas próprias avenidas, elas não suportam a quantidade de carro, porque os carros eles cresceram de forma exponencial, tanto veículo de 4 e principalmente de 2 rodas. Eu digo sempre o seguinte, quando a gente passava ali na Avenida Norte, quando a gente era menino, né, é o mesmo tamanho, a Avenida Norte é a mesmo... e hoje, há quanto tempo? 50 anos 50 depois anos depois é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então, o número de veículos quadruplicou
e você tem as mesmas avenidas. Não houve uma evolução. Em 2010, a gente foi representar o Detran aqui, lá em Brasília, para a década mundial para a redução dos acidentes de trânsito. E uma das exigências dessa década, que era todos os países que são signatários da Convenção de Viena, era para que houvessem modificações nas rodovias, melhora das rodovias, melhora na fiscalização, na sinalização e melhora nos automóveis. O único requisito que foi atendido foram os veículos que foram melhorados. Mas o restante continua a mesma coisa. Acho que é um dos grandes problemas. E a Alexandre Manuel, que são gerente e chefe de fiscalização lá do Detran, que autorizou o servidor Stefano Araújo Vieira vir aqui paramentado, né? E para usar esse nosso canal aqui do podcast para trazer conteúdo, porque é uma matéria que muita gente tem dúvida, né? Está sendo até retransmitido pelos canais do Detran. Pronto, então vamos trabalhar aí. Pronto, como a gente falou, de alcoolemia, né? Quais são os limites legais de álcool no sangue para condutores? Hoje o limite é 0, né? Houve uma época que o limite era 0,10 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, o ar que você expirava na hora do teste. Depois a lei modificou e tornou esse limite 0. Hoje o limite é 0, né? Houve uma época que o limite era 0,10 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, o ar que você expirava na hora do teste. Depois a lei modificou e tornou esse limite 0. Agora, o equipamento, como todo equipamento eletrônico, ele tem uma margem de erro. Então, na hora da fiscalização, a pessoa sopra e ele acusar até 0,04, aí significa 0, porque a gente tira esse 0,04, que é a margem de erro, e continua 0. Aí são várias situações. Na hora do sopro, de 0,04, ele está isento. A partir de 0,05 até 0,33, a pessoa vai ser autuada por dirigir sob a influência de álcool, que é uma infração de natureza gravíssima, multiplicada por 10. Então, aquela infração de 293 vai para 2.934, quase R$3.000. Né? Aí, isso na questão pecuniária. Aí vem... a questão criminal, né? Pode dar crime se ele passar de 0,33. 0,34 em diante, ele já caracteriza o crime de trânsito. É conduzido à delegacia. E tem a questão da suspensão do direito de dirigir por 1 ano. A pessoa vai ter que entregar a habilitação e ficar 1 ano sem dirigir. Esse limite equivale o quê? A uma dose de uísque? Pronto, é isso que a gente repete sempre. Vai diferir da massa corporal da pessoa. Eu tenho 100 quilos. Charles é mais magro do que eu, você é mais magra. Então, uma cerveja que eu tomar vai agir diferentemente de Charles e de você. Ela pode interferir menos na minha cognição, mais nele, mais em você, pela quantidade de álcool que você, pela sua massa muscular. Então, o que é que a gente recomenda? Vai dirigir, não beba nada. Porque pode ocorrer essa situação. O cara pode dizer, não, é uma taça só, não vai acontecer nada, não. A cerveja zero não tem álcool, não. É mesmo tá tomando refrigerante. E assim, e tem um mito também do enxaguante bucal, né? Pronto, foi bom você tocar nesse assunto. Por quê? Antigamente a gente fazia um reteste. E a gente podia fazer também, no caso de crime, a contraprova na operação. Com a mudança no manual, a gente não pode mais fazer a contraprova. Ou seja, o que der, ali deu. A gente vai conduzir para a delegacia, no caso de crime, no caso 0,34 em diante, e lá é o que o delegado poderá pedir que se faça a contraprova. Só a autoridade policial. Mas isso está para mudar também. A resolução é a 432, que trata sobre a questão de alcoolemia, mas ela brevemente vai ser revogada, porque provavelmente, não é certo ainda, vai se utilizar no Brasil o que se utiliza nos Estados Unidos há muitos anos, que é o teste de sobriedade em campo. Uma equipe pode estar patrulhando e não ter o equipamento, o etilômetro. Então ele aborda o cidadão, aí o senhor ingeriu bebida alcoólica, o cara pode dizer que não, pode dizer que sim, então ele vai pedir para fazer alguns testes. Caminhar em linha reta, né? Tocar a ponta do nariz com os dedos, fazer uma série de procedimentos que vai vir elencado ali na resolução, e se ele passar nos testes, beleza, ele vai poder seguir viagem, mesmo sem o uso do equipamento. E isso está sendo ainda estudado para ser colocado em prática, né?
Mas a questão é essa, a questão do enxaguante bucal que você falou. O Listerine, né, só dizendo a marca, tinha ele com álcool e sem álcool. Quando você usa o Listerine, mesmo ele com álcool, você vai sair, vai dirigir, eu vou escovar os dentes e usar o Listerine. Pode usar, você aguarda 15 minutos. Enxágua a boca com água depois de usar o Listerine. 15 minutos depois você não tem mais resquício nenhum do álcool. Porque o álcool fica na mucosa. Ele não vai ser absorvido pelo seu organismo. Porque o que acontece no teste do etilômetro? Você ingere a bebida, ele é absorvido ali pelo sangue, e o sangue vai ser transportado para fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio aonde? Lá no pulmão. Então, na hora que você sopra, os alvéolos, eles pegaram o oxigênio e vai soltar o CO2 junto com o álcool. É onde o etilômetro pega. E se eu comer uma trunfa com álcool? Pode ocorrer também. Já aconteceu o caso de a gente estar na operação lei seca e o rapaz soprou e acusou. Não deu crime, mas deu uma dosagem alta. Ele, não, nunca bebi na minha vida. Mas você usou o que agora? Não, eu comi um hambúrguer com muita mostarda. E a mostarda tem muito vinagre. E vinagre é álcool. É verdade. Aí nessa época a gente podia fazer o reteste. Não, aguarda aí. Toma uma água, enxágua a boca e daqui a 15 minutos a gente faz o teste. 15 minutos depois nós fizemos... O cara pode comer um sanduíche com muito O mostarda. próprio pão de forma. Foi um auê danado, né? A questão do pão de forma. Porque o pão de forma, A fermentação, né? eles baforizam o álcool em cima para a questão do mofo, para ele durar mais um pouco. E aquele álcool ele é absorvido ali pela massa e pode ocorrer. Vai deixar de comer sanduíche? Não, você come seu sanduíche, espera 15 minutinhos e sai. Eu tenho uma pergunta aqui de Maria Isabel Von Chimós dos Guimarães Peixoto Vieira. A Isabel quer saber o seguinte, botou aqui, pergunta sobre o uso de viseira escura pelo garupa durante a noite. O Código de Trânsito... Sai um pouquinho na moda, depois a gente volta pro... Ele preconiza o seguinte, durante a noite o padrão é a viseira cristal, ou seja, transparente. Não pode ter nenhuma viseira nem espelhada nem escura. E as exigências são para o condutor e para o garupa. Aí o pessoal pergunta, mas se está conduzindo uma pessoa com deficiência visual que não enxerga, tanto faz a viseira ser preta, realmente. Mas o que é que, na hora que uma resolução dessa é produzida, são vários especialistas na área da medicina, na área da engenharia, e eles chegaram à conclusão seguinte, que o garupa ele faz parte da condução e do equilíbrio da motocicleta. Se você está transportando um garupa na hora da curva, que você vai deitar, e se o garupa não está deitando com você, a sua curva vai ser mais deficiente. Ou seja, então se você está transitando à noite, você está com a viseira padrão cristal, e teu garupa está com a viseira totalmente escura, ele não está nem vendo direito se você vai fazer uma curva, se vai fazer uma conversão mais fechada à esquerda ou à direita, e dificulta os movimentos da motocicleta. Por isso que se exige, tanto para o garupa quanto para o condutor, são as mesmas exigências. À noite, padrão cristal da viseira. Eu quero mandar um recado aí para duas pessoas aqui. Primeiro, minha sogra, Ana Elizabeth, que ela gosta de tomar capa marula comigo lá no Delta. Eu vou dizer a ela que eu tenho que ir agora de Uber, porque quando ela vir de Portugal para cá para tomar comigo capa marula, a gente não pode tomar não, porque se não posso dirigir não, senão eu fico preso. E a outra é um rapaz aqui que nunca botou uma gota de álcool na boca, que é Sávio Melo. Tá perguntando. O Sávio Melo nunca botou uma gota de álcool na boca, tá perguntando como um chocolate alcoólico fui parado na Blitz. Quase procedimento. Para ele é perigoso, porque ele não bebe nada, né? Essa situação. Como hoje a gente não tem a permissão mais de fazer o reteste, o que orienta todos os condutores? Na hora que você é abordado e o agente chama para você fazer o teste, se você usou um Listerine, se você comeu uma trufa com álcool, usou qualquer substância que tem álcool, comeu um pão de forma, comi um pão agora de forma. Aí o agente vai te orientar. Pronto, aguarda 15 minutos, bebe uma água e a gente faz o teu teste. Antes de fazer o teste. Porque no momento que ele fizer, o resultado que der, a gente não pode mais voltar atrás. Já aconteceu também, teve história com... Fala um pouquinho mais. Mas o genipapo, eu não tenho conhecimento assim, se ele também a fermentação dele e dá álcool. Né? Mas pode acontecer que ele produz álcool, né? Porque a fermentação da uva é o vinho. A recusa ele falou, não me lembro. Não. A recusa de não fazer o teste do bafômetro. Você é abordado, você tem o direito de se recusar. Veja bem. Aí, a partir do momento da recusa, existe uma tipificação própria, que vão ser os mesmos ônus de se você fizer o teste e ficasse naquele valor de 0,33, ou seja, a mesma multa, a mesma suspensão de dirigir por 1 ano. Qual é
A diferença é que no momento da recusa, se você sabe que bebeu e em uma quantidade alta, você não corre o risco de ser preso, né? Porque se você resolve fazer o teste e dá acima de 0,33, 34 em diante, aí você vai ser preso. Ser preso em flagrante. Agora, existe também o crime pela recusa, porque às vezes a pessoa está tão embriagada que ele tem sinais notórios de embriaguez. É porque para você fazer análise do cara estar embriagado, não é só. É mais um meio de É prova. mais um meio, é. O meio de o bafômetro, né? Porque quando você aborda um cidadão, mas que ele está consciente, está falando normalmente, mas ele tomou uma cerveja ou uma taça de vinho e está receoso de fazer, então ele recusa. Não vou fazer não. Mas você vê que ele está equilibrado, ainda está sóbrio. Diferente de questões de situações que a gente já pegou, que quando o condutor desceu do carro, caiu de bêbado. Né? Então, mesmo sem ele fazer o teste, ele tinha notórios sinais de embriaguez, que podem ser olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, a dificuldade no equilíbrio, a fala alterada. Bastam 2 sinais para se caracterizar o crime. Então, é feita a autuação, recusa, mas a constatação da alcoolemia pelos notórios sinais de embriaguez. Mandar um abraço aqui. E isso aí eu como todo dia de manhã. Agora eu vou ter que comer e vou Esperar vou 15 ter minutinhos. que esperar. O excesso, o uso do celular ao volante é comparado à embriaguez em termos de risco, né? O uso do celular, ele é, em percentual, pode aumentar em até 400% a possibilidade de você cometer um sinistro de trânsito. Porque você transita no escuro. Há 4 anos atrás, um Mas o pouquinho antes... Bluetooth você pode, né? Porque ele não está acessando o celular, você não está falando ao celular, você está acessando o equipamento do carro, é como se você estivesse conversando com ela aqui ou com você. Né? Porque antigamente a codificação para o uso do celular, ele comparava o fone de ouvido, ele era equiparado ao fone de ouvido. Com a atualização do código, o que o legislador quer é que você não solte as 2 mãos do volante. Então, quando você está no Bluetooth, você continua com as 2 mãos no volante. Aí existem 3 codificações para o caso do celular. A antiga, porque quando o código foi criado, o celular era um telefone, realmente, só servia para falar. Com a evolução, a tecnologia foi aumentando e a legislação ela tem que acompanhar a tecnologia. Então, criou-se mais 2 codificações que são o segurar o celular e manusear o celular, ou seja, digitar. Tem gente que transita digitando o celular. Isso tira toda a sua atenção. Você dirige no escuro, como se você estivesse numa zona escura. Você não sabe o que faz. Você pode fazer o teste. Você pega o celular, aí você olha assim alguma coisa. Depois, rapaz, tem uma lombada ali, passei por algum sinal, você não lembra pelo lugar que passou. É uma zona escura. É questão de segundos, né? Há 4 anos atrás, ali na frente do Hospital Português, naquele semáforo ali, todo mundo já tinha parado e um pessoal estava saindo do hospital com um cadeirante e o cara vinha no celular e nem freou, passou por cima dos 2. O cara escapou ainda porque ele estava antes da cadeira, mas o cadeirante veio a óbito na hora ali. E depois foi provado. O cara vinha no celular, vinha transitando, teclando, ele não viu que o sinal tinha fechado e passou direto. Né? Então, o simples fato de você estar segurando o celular é uma infração de natureza gravíssima. Mas aí, para quem trabalha com aplicativo... Esse é Laine Melo mandou aqui, ó. Ânsia, mandou um coração enorme. 2 perguntas que eu recebi aqui, uma de Josilene Gomes e uma de Carlos Lima. Primeiro, Josilene, motocicleta de app tem que ser placa vermelha? Não. Se equipara à questão do Uber. Isso foi uma polêmica muito grande naquela época, porque o Código de Trânsito, ele reza que, para transporte de passageiro, transporte remunerado de passageiro, vai que tem que ser de aluguel. Mas com a entrada do aplicativo, criou-se uma brecha. E os veículos de Uber, 99, todos são placas particulares. E na época que começaram os aplicativos tipo iFood e outros e tal, que começaram os motociclistas a andarem fazendo essas entregas, as motos também com chapa particular. E eu até fiz essa consulta à época ao Conselho Estadual de Trânsito, na época a nossa saudosa Semiramis, que era competentíssima nesse ramo, indagando essa questão. E ela até ligou para mim na época e disse, não, realmente se equipara ao motofretista. Mas entram aí várias questões, até as questões sociais. Desemprego no Brasil enorme. Então esse pessoal que está usando a motocicleta para ganhar o seu dinheirinho, fazer a sua renda, ele muitas vezes não tem condições de fazer as modificações que um motofretista precisa fazer, que é ter placa vermelha, usar antena corta-pipa, ter mata-cachorro, usar colete, fazer curso, fazer
uma vistoria semestral, tudo isso encarece. Eu digo sempre, olha, táxi e mototáxi, motofrete, placa vermelha é artigo em extinção, igual a CD. Daqui a pouco você não vai ver mais. Porque os veículos por aplicativo e as motocicletas por aplicativo se enfiaram no sistema e isso não tem volta, não. Não tem volta mais, não. E tudo Caiu no isso aí gosto com a popular. moto Tem algum canal que a gente possa falar, quem quiser fazer tirar dúvida essas dúvidas que hoje pairaram aqui, que porque vai ficar rodando o vídeo, né? Isso. O pessoal pode, quem quiser tirar uma dúvida, tem um canal específico do Detran? Tem, como hoje todos têm redes sociais, né? O Detran tem as redes sociais dele, que é o Detran Oficial no Instagram, Detran PE Oficial, onde você pode dirigir sua dúvida ali e o pessoal vai fazer uma triagem ali e geralmente a gente faz publicações e vídeos sobre aquele tema que gera mais dúvida nos usuários, nos condutores. Aí como é o Instagram? Detran PE Oficial. Detran PE Oficial. Carlos Lima perguntou aqui, dirigir com som alto no veículo leva multa? Por incrível que pareça, sim. Existe uma tipificação que diz que quando o veículo está transitando com o som audível pelo lado externo, ele é passível de autuação por perturbação do sossego. A infração de natureza grave. Nem imaginava isso. Tem gente que bota o som parece um carro, aqueles paredões mesmo. Tem alguma... Tem, você não pode transitar com ele funcionando, A gente vê ligado. muito. Porque trânsito você tem que estar com todos os seus sentidos atentos. Se porque você é uma buzina, prejudica a sua atuação, você não sabe se o cara está querendo passar uma sirene de uma ambulância, a ambulância está querendo socorrer um paciente, está ali com a sirene ligada, mas o som está tão alto você não tá ouvindo. você está ali dirigindo e não se incomoda com Então aquilo o cara ali. arrastar aquele paredão ali, se a Se autoridade tiver ligado, pegar, a gente de trânsito pegar, a autoridade de trânsito multa, né? exato. E a questão também que para você andar com um veículo com som, você tem que estar... É uma modificação que é permitida pelo Código de Trânsito e tem que estar lá no rodapé do CRLV, que é som. Por exemplo, hoje você não pode... É campanha política, a gente vê muito. Cara com Fiat Uno, com veículo de passeio, não pode mais ter alto-falante em cima. Os únicos veículos que são permitidos são veículos utilitários e de carga, para que se faça carro de som. Porque quando você coloca uma aparelhagem de som em cima, você altera o centro de gravidade do veículo. Então, Fiat Uno já não tem essa estabilidade toda. Aí você bota um som pesado lá no teto, na hora de uma curva, o centro de gravidade lá em cima, lá o risco de embaixo, tombamento é alto. Flavinha botou aqui, @fiscalizacal Detran PE. Né? Também, Fiscalização é ser um cedilha. porque não tem cedilha nem tem tio. cedilha nem tio. Fiscalização Detran PE. Carla Santana mandando um beijo aí pra Josi, seu fã, clube te adora. Ai, beijo. Tá vendo, Josi? Mas assim, a banda. Se o Brega é patrimônio imaterial de Pernambuco, a banda Brega.com tem muita culpa nisso. Com certeza. Né? Porque as músicas são as mais tocadas, fez e faz sucesso. Quem é da faixa, qualquer faixa etária, né, Fã? Lembra Lembra demais. Demais, e quem nunca dançou, quem nunca ouviu, quem nunca... Tocam e vão tocar por muito tempo ainda. Até hoje ainda tem. Eduardo Vasconcelos, qual a punição prevista para quem tem apenas habilitação para carro, mas transita em moto? É você não ter habilitação, Não né? tem habilitação. Não tem A habilitação ela é para todo tipo de veículo. Por exemplo, agora tem as categorias, né? No caso da motocicleta, categoria A. O automóvel de passeio, categoria B. Aí caminhão C. Veículo para transporte de passageiros, coletivo D. Carreta, categoria E. Né? Que são reboque e semi-reboque, veículo articulado. Mas se você teve a suspensão da sua habilitação, se ela for para carro e moto, você nem pode conduzir carro nem moto. Você ter habilitação para carro e tá dirigindo moto, você não está habilitado para moto. Aí incorre moto. numa infração que é tipificada, que é dirigir o veículo com CNH de categoria diferente. Aí tem pergunta demais. Carlinha perguntando aqui, meu vizinho levou multa porque estava com um cão no colo dirigindo. Tá certo isso? Olha, a questão de transporte de pets nunca foi regulamentada pelo CTB. O que é que se regulamenta? Você não pode transitar nem com animais, nem com pessoas, nem com objetos no seu colo ou à sua esquerda, na sua lateral. Ou seja, tem gente que gosta de andar com um cachorrinho do lado esquerdo se dirigindo. Por quê? O que é que pode acontecer? O pet, ele é louco por você, então ele pode pular e ir ali para os pedais e atrapalhar a sua condução. Limita a sua possibilidade. Você precisa frear. Mas e o passageiro pode estar com o pet? O passageiro pode estar com o cachorro Pode estar à com o vontade. pet no colo. Pode estar com o pet no colo. Não tem nenhuma regulamentação ainda
para a questão do transporte Agora, de quando é pet. questão de segurança, bota uma coleirinha para ele não pular para o outro Isso. lado, né? A gente sugere sempre isso. Não, né? porque assim, porque uma... Porque sempre é bom estar falando de trânsito. Embora as pessoas ficam reticentes, né, quando vem a fiscalização, mas a fiscalização ela está nas ruas para trazer segurança. Já pensou se não houvesse quem coibisse os abusos que a gente vê? A quantidade de óbitos e de lesões graves, que já são imensas, poderiam ser maiores. Então, o intuito do fiscal é sempre ajudar. Mas você, como condutor, tem que fazer a sua parte. Dirigir dentro das regras. Não precisa você decorar o Código de Trânsito, não. Leia somente aquela partezinha, normas de circulação e conduta. Você lê aquela partezinha, você vai saber o que pode e o que não pode fazer. E o Detran vai estar sempre à disposição pelos canais deles oficiais para dirimir qualquer dúvida, para ajudar, ou qualquer denúncia de abusos, a gente pode fazer uma operação lá para ajudar o pessoal, que às vezes localidades entre pessoas doentes, que sofrem muito com escapamento livre, com buzina, com som alto, que as pessoas, no finais de semana principalmente, não podem relaxar, não podem dormir. E o Detran está aí sempre para ajudar nessa situação. E agradecer mais uma vez a Emanuel e a Alexandre Manuel, né? Isso. Por ter liberado Nosso gerente você e nosso aí, chefe. liberado aí para vir. E agradecer a todos, agradecer sempre a Deus por estar nos dando o privilégio de estar aqui fazendo o que a gente gosta, o que e toda segunda-feira. Agradecer a Cid Clay Alves, o pai de Theo José, que levou Theo José hoje pro pediatra, estava tudo ok. Theo José vai ser o maior namorador de Paulinha quando crescer. Eu não sei a quem ele vai puxar. Então, abraço a todos, até segunda-feira, se Deus quiser.